Enquanto todos discutem as declarações polêmicas de Donald Trump sobre Putin, o Senado dos Estados Unidos da América tomou uma decisão importante sobre a Ucrânia. Agora haverá mais ajuda. No Congresso dos Estados Unidos da América foi aprovada uma decisão para aumentar a ajuda militar à Ucrânia, anteriormente rejeitada pelo ministro da Defesa, Pete Hegseth. O Comitê de Forças Armadas do Senado aprovou a destinação de 500 milhões de dólares para a Ucrânia no orçamento de 2026. E mesmo que o valor em si pareça pequeno, o mais importante não é ele, mas sim o que foi incluído adicionalmente nesse projeto de lei. Afinal, enquanto todos falam sobre o dinheiro, eu fui um pouco mais a fundo, analisei esse projeto de lei com mais cuidado e descobri que há muitas vantagens interessantes para a Ucrânia. Em particular, o projeto de lei obrigará o Pentágono a continuar fornecendo informações de inteligência para a Ucrânia, garantirá a venda de armas dos Estados Unidos da América para a Europa com destino à Ucrânia e consolidará a política de aumento da ajuda militar dos Estados Unidos da América. E esse projeto de lei também proíbe diretamente Donald Trump de reduzir a presença militar das tropas americanas na Europa. Isso está longe de ser tudo. Por isso, vamos falar com mais detalhes sobre essa decisão do Senado neste episódio. Sou Alexei Pesci. Hoje é 12 de julho. Agora vamos falar sobre tudo em sequência. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Pesci News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, recentemente ficou sabido que o Comitê das Forças Armadas do Senado dos Estados Unidos da América aprovou uma ajuda de segurança no valor de 500 milhões de dólares para a Ucrânia, como parte do seu projeto. As formulações para a Lei de Autorização de Defesa Nacional para o ano fiscal de 2026. Aqui vou parar um pouco e explicar, para não falar apenas em linguagem burocrática. A Lei de Autorização de Defesa Nacional é um projeto de lei anual, político, enfatizo político, que autoriza os níveis de financiamento e concede poderes às Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Isso garante que as forças americanas tenham os recursos necessários para cumprir suas missões em todo o mundo. E os fabricantes de armas americanos acompanham isso de perto, porque ali são destinados muitos recursos justamente para a compra pelo governo dos Estados Unidos da América dessas armas, muitas vezes de empresas privadas. É interessante que, anteriormente, em 11 de junho, o ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, chocou muitos ao declarar que os gastos dos Estados Unidos da América com a iniciativa de apoio à segurança da Ucrânia seriam reduzidos ou até mesmo cancelados. Estamos falando justamente daqueles 500 milhões de dólares. E aqui vou citar Pete Hegseth do dia 11 de junho, ou seja, exatamente um mês atrás. A atual administração de Donald Trump tem uma visão completamente diferente sobre o conflito na Ucrânia. Acreditamos que uma resolução pacífica por meio de negociações atende aos melhores interesses de ambos os lados e do nosso país, considerando todos os interesses concorrentes globalmente. E então Pete Hegseth disse que até mesmo esses 500 milhões de dólares condicionais do orçamento dos Estados Unidos da América para ajuda à Ucrânia seriam cortados. Mas o Comitê do Senado do Congresso dos Estados Unidos da América decidiu de outra forma e incluiu essa ajuda. E aqui é importante explicar mais um ponto muito importante. Alguns meios de comunicação ucranianos interpretaram essa notícia de forma errada, dizendo que o Senado do Congresso dos Estados Unidos da América já está destinando 500 milhões de dólares para a Ucrânia. Mas não é bem assim. A decisão foi tomada pelo Comitê Especializado do Senado para as Forças Armadas, que votou seu próprio projeto de lei sobre a defesa nacional para o ano de 2026, que regula os gastos de determinados programas de defesa. E neste projeto, propõe-se incluir a possibilidade de destinar 500 milhões de dólares para a Ucrânia através do programa... Aqui... Não confunda com o programa, porque são programas diferentes. Este é humanitário, aquele é militar. A decisão foi tomada pela maioria absoluta do comitê, mas é importante entender que o comitê toma a decisão e depois propõe ao Senado considerar essa decisão. Em suma, o Senado ainda não decidiu sobre essa questão. Mas ainda assim há algumas mudanças-chave aqui.
Por um lado, a ajuda básica anual à Ucrânia, no valor de 300 milhões de dólares, vem sendo prevista desde a época, se não me engano, em que Donald Trump forneceu à Ucrânia aqueles famosos Javelins pela primeira vez. Exatamente por esse dinheiro, por esse programa. E esses 300 milhões de dólares eram incluídos no orçamento dos Estados Unidos da América todos os anos durante a invasão em grande escala dos russos como uma ajuda garantida. Essa era a base sobre a qual depois votavam pelos outros pacotes de ajuda à Ucrânia, já de bilhões e bilhões de dólares. Em geral, é mais uma decisão política que destaca a posição dos Estados Unidos da América. Ou seja, não se trata do valor em si. É importante entender que o valor é de apenas 500 milhões de dólares, para não assustar. Por outro lado, o Comitê Especializado do Senado do Congresso dos Estados Unidos da América propõe pela primeira vez aumentar o valor para 500 milhões de dólares em vez de 300 milhões. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Exatamente um mês atrás, como já conversamos, Pete Hegseth ameaçou cortar até mesmo aqueles míseros 300 milhões de dólares do orçamento. Se isso acontecesse, a questão não seria sobre 300 milhões de dólares. Isso refletiria uma mudança geral na posição política dos Estados Unidos da América em relação ao apoio à Ucrânia. O Comitê do Senado informou Pete Hegseth que, ao contrário do que ele queria, não apenas manterão a ajuda, como também a aumentarão. E você, ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, não tem poder para mudar isso. Então não se envolva em questões políticas, cuide da defesa. E nós, senadores, cuidaremos da política. Mais uma vez, esses 500 milhões de dólares sozinhos, é claro, não vão fazer tanta diferença. Isso é mais um passo simbólico, que mostra que o apoio à Ucrânia no Senado não acabou, pelo contrário, está crescendo. Enfim, isso está resolvido, é um passo político e, o que é importante, uma base para decisões futuras. Mas aqui surgem dois poréns. O projeto de lei ainda precisa ser votado no Senado, tendo sido aprovado apenas no comitê especializado até o momento. Mas isso não deve ser um problema, já que é função do comitê simplesmente fazer o seu trabalho. E geralmente depois, no plenário, essa decisão é apenas aprovada. Ainda mais porque o Comitê das Forças Armadas é bastante grande. Lá são 27 votos de um total de 100 senadores e 26 votaram a favor dessa decisão, apenas um foi contra. E o segundo? Na Câmara dos Representantes, um projeto de lei alternativo propõe destinar os mesmos 300 milhões de dólares para ajudar a Ucrânia. O que também é bom, porque, novamente, Pete Hegseth queria cortar esse valor. Mas é preciso entender que o projeto de lei alternativo é mais uma discordância dos democratas e uma tentativa de impor sua própria decisão, tipo, olha, somos nós, os democratas, e não os republicanos, que queremos continuar ajudando a Ucrânia. Novamente, isso é puramente uma questão política. E agora que já entendemos a base, vamos para o que há de mais interessante. Se o Congresso votar exatamente por esse projeto de lei do comitê e Trump assiná-lo, será uma grande vitória para a Ucrânia. Como mencionei no início, não é uma questão de dinheiro. A questão é que o projeto de lei proíbe os Estados Unidos da América, por exemplo, de reduzir sua presença militar na Europa. E lá ainda aparecem alguns subitens muito importantes. Em suma, esse projeto de lei eliminará completamente as ameaças de Donald Trump e sua equipe de retirar as tropas da Europa. E para a Ucrânia, aqui há muitos pontos agradáveis. Primeiro, o Senado do Congresso dos Estados Unidos da América exige que o Pentágono desenvolva um plano claro de manutenção do equipamento militar fornecido à Ucrânia, ou seja, assumir o compromisso de reparar as armas já entregues à Ucrânia. Segundo, o projeto de lei obriga o Pentágono a prestar contas sobre a iniciativa que permite à Europa comprar armamentos para a Ucrânia através do programa. E este é um dos principais pontos. Por quê? Porque isso permitirá que a Europa e Trump implementem um esquema no qual a Europa compra armas dos Estados Unidos da América e depois as repassa para a Ucrânia. E o Pentágono não só terá que facilitar isso, mas também prestar contas ao Congresso sobre a implementação desse programa a cada trimestre. Terceiro, o projeto de lei define a política dos Estados Unidos da América em relação à Ucrânia, apoiar e fortalecer a capacidade de defesa ucraniana, ajudando a construir um exército capaz de deter agressões futuras. E quarto, o projeto de lei obriga o Pentágono a continuar fornecendo à Ucrânia informações de inteligência, incluindo dados de satélite.
E o que é importante? Punir o Pentágono caso Pete Hegseth decida novamente suspender o compartilhamento de informações de inteligência com a Ucrânia. Em geral, se esse projeto de lei for aprovado e Trump o assinar, a Ucrânia receberá uma base tão poderosa de apoio contínuo dos Estados Unidos da América, pelo menos até o ano fiscal de 2026. Isso destacará que a política dos Estados Unidos da América difere significativamente daquela que muitos imaginaram nos primeiros meses do governo Trump. Portanto, vamos torcer e eu deixo em aberto. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like.